Olá, pessoal. Então, assim, vamos iniciar então o nosso estudo sobre frações. Então, eu coloquei aqui, ó, recapitulando, porque vocês já tiveram uma noção sobre fração o ano passado, no quinto ano, né? Então, assim, os números fracionários, eles surgiram com a necessidade de representar uma medida que não representa a quantidade inteira de unidades, né? Então surgiu a necessidade de repartir, dividir uma unidade medida. O que a gente observa? Que a fração ela é uma divisão e esse número que vem acima do traço ele é chamado de numerador. E o número que vai abaixo ao traço chama-se denominador. Então, 2 é o numerador da fração e 5 é o denominador. Então, este meu inteiro foi dividido em 5 partes, mas eu vou considerar apenas 2. Então, o numerador é a quantidade de partes consideradas e o denominador é a quantidade de partes iguais do todo. Quando eu for dividir, tem que ser divididas em partes iguais. No caso, 5 partes iguais. Dessas 5 partes, eu vou considerar 2, certo? Então, algumas curiosidades que a gente trabalha com. Fala sobre a fração, certo? Então, assim, cerca de 3/4 do corpo humano são compostos de água. Outra parte que também, nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. Quando se fala em ouro, 18 quilates, 12 quilates, 14 quilates, o que significa esse 18 quilates? Significa que 24 gramas, 18 são referentes a ouro e o restante é cobre ou prata. Então aqui eu tenho 24, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 partes. Dessas 24 partes, se eu considerar 18, significa 18 quilates, 18 partes é ouro. O restante, essa parte aqui que não está pintada, é referente a cobre ou prata. O que é o ouro de 14 quilates? Então, somente 14 partes vão estar representando o ouro, né? E as outras 10 partes vão ficar representadas por cobre e prata. Certo, pessoal? Só uma curiosidade aí. Agora, a leitura de uma fração. Então, assim, ó, eu dividi aqui em 3 partes, certo? A leitura de uma fração, primeiro a gente lê o numerador e depois o denominador, tá? As frações recebem nomes especiais em função do seu denominador. Veja, se o denominador é 2, nós lemos meio. Se o denominador é 3, nós lemos terços. Se o denominador é 4, nós lemos quartos. 5, nós lemos quintos. 6, sextos. 7, sétimos. 8, oitavos. 9, nonos. Então, a gente lê o numerador e depois o denominador, né? Então, 1 meio, 3 quartos, 5 sextos, 9 oitavos, 2 terços, 2 quintos, 4 sétimos, 7 nonos. Mas se o denominador da minha fração for uma potência de 10, o que é uma potência de 10? Ou o denominador é 10, 10 vezes 10 a potência é 100, 10 vezes 10 vezes 10 a potência é 1000 e assim por diante. Então, quando o denominador for 10, nós lemos o numerador seguido de décimos, 11 décimos. 3 centésimos.
centésimos, é 100. E 1000 vai ser milésimos. Se for 10.000, a gente lê décimos de milésimos, certo? Então, 11 décimos, 3 centésimos, 1 milésimo. E quando o denominador for maior que 10 e não for uma potência de 10, certo? Então a gente lê o numerador, o denominador e acrescenta a palavra avos, certo? Então a gente lê o numerador, o denominador e acrescenta a palavra avos. Então, 2, 11 avos, 9, 40 avos, 5, 25 avos, 7, 42 avos. Então, quando o denominador é um número maior que 10, lemos o numerador e o denominador seguido da palavra avos. Certo, pessoal? Então, a atividade dessa semana é a leitura de fração e a representação. Então, aqui, como é que eu represento essas figuras aqui através de fração? Considera que a figura representa um inteiro, certo? Então, a minha figura, ela está dividida em 4 partes, eu estou considerando 3 partes. Então, o número que é dividida é o denominador e as partes que eu estou considerando é o numerador, então 3 quartos. A figura está dividida em 1, 2, 3, 4, 5 partes, é o denominador. E as partes que eu estou considerando, 1, 2, é o numerador, certo? Aqui a minha figura está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, o denominador é 8. Quantas partes eu estou considerando? 1, 2, 3, 4, 5, que é o numerador. Outro exemplo, agora eu tenho uma fração e quero representar através de uma figura, de um desenho. Então, quantas partes está dividida? 3. 1, 2, 3. Quantas eu vou considerar? Uma. Então, eu vou colorir uma. Certo, pessoal? Um bom trabalho para vocês essa semana, certo? Qualquer coisa, a professora está à disposição. Um beijo, fiquem bem.